TV Zaratustra, professora Rosa Maria Dias, Nietzsche, Vida como Obra de Arte. Eu só tenho a xerox dele, porque o original eu usava isso para dar aula. Aí o original eu emprestei para uma namorada e a gente terminou. Aí eu não comprei, estou para comprar mas aí eu trabalhei, a minha xerox está toda trabalhada, aqui é toda, aí não tem como comprar um outro livro não, aí encontrei isso. Vida em grande estilo. A magia do dionisíaco. O homem não é mais artista, tornou-se obra de arte. Ainda na perspectiva da relação entre vida e arte no pensamento de Nietzsche, explicitaremos sua concepção de vida como obra de arte. Guiar-nos-emos por duas afirmações, já anteriormente citadas. Uma se encontra no Nascimento da Tragédia, a outra em H. Ciência. Em O Nascimento da Tragédia, a afirmação está expressa na seguinte maneira: só como fenômeno estético, a existência e o mundo aparecem eternamente justificadas. Em H. Ciência, ela aparece com algumas modificações. Cada fenômeno estético, como fenômeno estético, a existência é sempre, por nós, suportável ainda. Nosso objetivo é mostrar que, embora existam semelhanças entre essas afirmações, já que ambas relacionam vida e arte, elas se encontram em contextos filosóficos totalmente diferentes. Por isso, têm significações diferentes. Iniciemos pelo Nascimento da Tragédia, 14 anos após a primeira edição desse livro. Nietzsche acrescenta um prefácio que denomina Ensaio de Autocrítica, no qual encontramos a afirmação: a existência do mundo só se justifica como fenômeno estético. Revendo o que fizeram em O Nascimento da Tragédia, Nietzsche revela ter ousado pensar a arte na perspectiva da vida. A questão metafísica, o que é a arte, coincide com a questão existencial: qual o sentido da vida? A vida como propósito da arte, a arte como necessária proteção da vida, a vida só se justificando como um fenômeno estético. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Aqui embaixo, encontra o próprio indivíduo, já que se encontra aniquilado, embora redimido, num sentimento místico de unidade. Para que a arte se torne uma atividade do ser humano, é preciso que o indivíduo dê forma ao sonho e à embriaguez, e por isso se fará pela imitação. O artista é um imitador, que em estado lúdico joga com o sonho, ou com a embriaguez, ou no caso do artista trágico, com ambos ao mesmo tempo. Essa imitação, porém, não deve ser entendida como reprodução ou cópia da natureza, mas como imitação de um processo que a natureza realiza para criar ou reproduzir as aparências. A obra de arte e o indivíduo são uma repetição do processo originário, de onde surgiu o mundo, de certa maneira, um anel de onda na onda. Para explicar o jogo da arte como os sonhos, Nietzsche, em A Visão Dionisíaca do Mundo, estabelece a seguinte diferença: enquanto o homem que sonha joga com a realidade, com a vigília, o artista joga com o sonho. A bela aparência do mundo, dos sonhos, é a condição prévia de toda a arte da imagem, seja ela pintura, escultura ou poesia épica. Neste estado de emoção, o artista dionisíaco é levado ao paroxismo de suas faculdades simbólicas. A natureza o força a se exprimir, a dominar o caos da vontade e a criar um novo mundo de símbolos onde se encontram a dança e a música. Um outro parágrafo. A arte de como alguém se torna o que é. Nietzsche apresenta em A Ciência
duas saídas artísticas para se fazer frente ao sofrimento de estar diante de uma vida sem sentimento e sem consolo de Deus. Chamaremos por sugestão de Julian Jung, daquela biografia que saiu pela Martins Fontes. Eu tinha essa biografia. Aí eu li aquela passagem que o Nietzsche, ao invés de ir para Paris, vai para a cidadezinha mandar fazer um turno imperial para o pai. Eu botei de lado e de lado eu dei para alguém. Chamaremos, por sugestão de Julian Jung, uma de Apolínea e a outra de Dionisíaca. Caracterizaremos a primeira como a arte de poder ver a si mesmo, à distância, ou a arte de se pôr em cena frente a si mesmo, e a segunda como a arte de como alguém se torna o que é, fórmula máxima da afirmação total da existência. Ambas as saídas se utilizam de técnicas artísticas. Antes de as esclarecermos, é bom lembrar que, ao se dar o nome de Apolínea ou Dionisíaca a essas atividades, não estamos retomando a metafísica do artista, de Nietzsche, de O Nascimento da Tragédia. Apolíneo e Dionisíaco não são, de agora em diante, entendidos como dois conceitos opostos. Todos os dois são espécies de embriaguez, como mostra Nietzsche no Crepúsculo dos Ídolos, Incursão de um Extemporâneo, parágrafo 10. A embriaguez apolínea mantém, sobretudo, o olhar excitado, de modo que ele adquire a força da visão. A embriaguez dionisíaca deixa de todo estado afetivo excitado, de modo que ele descarrega de uma vez todos os seus meios de expressão. Ao mesmo tempo, põe para fora a força de representação, imitação, transfiguração, transformação, toda espécie de mímica e atuação. A saída apolínea imita a técnica artística do teatro, particularmente a da distância artística. Dois importantes aforismos de H.S. Ciência podem elucidar essa tragédia, essa estratégia. No aforismo 78, pelo que deveríamos ser gratos, assim se pronunciou Nietzsche. Os artistas, especialmente os do teatro, dotaram os homens de olhos e ouvidos para ver e ouvir com algum prazer o que cada um é, o que cada um experimenta e o que quer. Apenas eles nos ensinaram a estimar o herói escondido em todos, os seres cotidianos e também a arte de olhar a si mesmo como herói, à distância, e como que simplificado e transfigurado, a arte de se pôr em cena para si mesmo. Somente assim podemos lidar com alguns vis detalhes em nós. Sem tal arte, seríamos tão só primeiro plano e viveríamos inteiramente sob o encanto da ótica, que faz o mais próximo e mais vulgar parecer imensamente grande a realidade mesmo. Fantástico. Fantástico. Um outro fragmento. A arte de ver a si mesmo e o mundo através de filtros coloridos. Esse é lindo. E pôr a si mesmo e as coisas em plano geral. E para usar uma expressão cinematográfica, de se ver como um herói que conquistou os próprios temores, que se identificou com o ritmo e o fluxo da vida e consigo mesmo. É uma forma de fazer frente ao sofrimento humano, quando lhe foram cortadas as raízes metafísicas. Outra maneira é a dionisíaca, que faz pensar nas técnicas da literatura na construção de um personagem. Como observa Julian Jung em seu livro Nietzsche, Filosofia da Arte, essa saída é superior à apolínea. Não é concebida para convalescentes, mas para aqueles que, diante da vida, em qualquer um de seus aspectos, podem afirmá-la inteiramente. A essa ação dionisíaca, Nietzsche dá o nome de arte de como alguém se torna o que é. Aí um fragmentinho aqui. Ele está falando sobre Píndaro. Essa máxima do poeta lírico grego Píndaro é o subtítulo de Nietzsche para Et Homo. Curiosamente, essa frase, que sabemos pertencer à segunda das odes píticas, não corresponde ao original grego. Nietzsche suprime a palavra maton, que no contexto da frase de Píndaro faz alusão ao aprendizado e altera o sentido do original. Poderia ser traduzido para a seguinte maneira:
Tenha aprendido que você é. Torne-se como você é. Fantástico isso, né? A frase original do Píndaro tem a palavra aprendizado, que em grego é maton. M-A-T-H-O-M. Tenha aprendido o que você é. Torne-se como você é. Ou seja, a vida como um aprendizado. A vida como um processo de conhecimento, ou seja, desvelamento e organização. Organização das ideias, dos atos, das forças internas, benignas e malignas. Uma tentativa de equalização dessas forças. Não eliminando conflitos. Os conflitos são a pedrinha do isqueiro, mas tendo esse isqueiro que ele só acenda na hora que tu quer que ele acenda. Está muito longo, não. Mais um fragmento. Há uma interpretação que sustenta ser Nietzsche com essa fórmula o arauto do individualismo anárquico. Mas existem outras interpretações menos numerosas que insistem no aspecto dinâmico do imperativo, o ponto de conduzir o pensamento de Nietzsche a uma doutrina da superação perpétua de si. Sem objetivo, sem direção alguma, sem bússola, curso louco e vertiginoso ao abismo dos aforismos de H.S. Ciência poderiam nos levar a essa interpretação, aquele em que ele fez o elogio dos hábitos breves. Acabei de falar sobre os hábitos breves, acho que foi no outro vídeo, né? E o onda de vontade. Eu amo os hábitos breves e os considero o meio inestimável de vir a conhecer muitas coisas, estado. Minha natureza é inteiramente disposta a hábitos breves. O aforismo 310, que reproduziremos, por sua beleza, também nos pode levar a acreditar que Nietzsche é um adepto do puro devir. Ou seja, a vida flui. E você vai surfando ela, como se você descesse uma onda de peito. Na prancha que tem mais controle, né? De peito tem menos controle. Fragmento do Nietzsche para fecharmos. Com que avidez esta onda se aproxima, como se houvesse algo a atingir. Com que pressa aterradora se insinua pelos mais íntimos cantos das falésias, como se quisesse chegar antes de alguém, como se ali se ocultasse algo que tem valor, muito valor, e agora ela recua, um tanto mais devagar, ainda branca de agitação. Estará desiludida? Terá encontrado o que buscava? Toma um ar desiludido, mas logo vem outra onda, ainda mais ávida e bravia do que a primeira, e também sua alma parece cheia de segredos e do apetite de desencavar tesouros. Assim vivem as ondas, assim vivemos nós, seres que têm vontade. E mais não digo. E mar não digo, ou seja, a vida como mar. Você não tem a frase, navegar é preciso, viver não é preciso. O que não é preciso aí? Navegar, tu pode traçar uma linha daqui a Lisboa. Viver, tu não pode traçar linha, né? Aí tu vê como que a pessoa é embebida de Nietzsche, né? Navegar é preciso, tem precisão. Hoje, com satélites mais além. Viver não tem nem sextante, quanto mais satélite. GPS. Essa é a TV Zaratustra no YouTube. Entre, curta, compartilhe, inscreva-se. Um aviso. Quem chegou até aqui, eu tenho acho que 340 e tanto, quase 350 vídeos. Vocês podem maratonar isso quanto vocês quiserem. Vocês podem tira uma horazinha por semana para tu pesquisar. É um apanhado geral de o que é o Nietzsche, quem pensa Nietzsche e como essas pessoas pensam Nietzsche. Essa é a TV Zaratustra. E eu vou fazer um rádio no Spotify, está chegando a hora, e vamos ter cursos.
pelo aquele sistema do Spotify, que eu tenho que estudar ainda, porque eu tenho duas mãos esquerdas pro digital. Essa é a TV Zaratustra, no YouTube.